Olá, eu sou o pastor Rafael. Vamos dar início a mais um estudo bíblico da Igreja Batista Capital, agora sobre a carta aos Romanos. Você é meu convidado, você é minha convidada a mergulhar mais profundamente no conhecimento da palavra de Deus e crescer e ser transformado por ela. Vamos lá? Este é o nosso primeiro vídeo de uma série de 14 semanas de estudo no livro, na carta de Paulo aos Romanos. E eu vou explicar um pouquinho como vai se dar esse tempo de estudo. Toda terça-feira nós teremos um vídeo novo às 7h30 da noite, estreando no canal do YouTube. Você pode assistir, será um vídeo de cerca de 10 minutos, onde teremos algumas informações básicas acerca de um trecho das Escrituras. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, você encontrará um arquivo para download com um pequeno questionário sobre este trecho para você estudar. Gente, não tem jeito. Para crescer no conhecimento da palavra de Deus, você precisa investir tempo na Bíblia e com o caderno na mão. Você precisa estudar a palavra de Deus. E nós vamos disponibilizar aqui um pequeno material para te ajudar. Você assiste o vídeo e depois baixa lá esse questionário e tenta responder algumas perguntas. Não vamos parar por aí. Toda semana, durante esse tempo de estudo, nós nos encontraremos às quintas-feiras na plataforma Zoom, às 7h30 da noite. Teremos uma reunião de 40 minutos, onde nós poderemos interagir, tirar dúvidas e aprofundar um pouco mais nesse trecho das Escrituras. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o ID e a senha para você entrar na nossa reunião. Essa reunião é livre e você pode convidar quem você quiser para participar. Tá ok? Isso vai acontecer a partir de quinta-feira agora, dia 4 de junho de 2020. E vamos por essas próximas semanas juntos. Ok? Hoje nós estudaremos o primeiro capítulo do versículo 1 ao versículo 17. E a carta de Paulo aos Romanos foi recebida por uma igreja. A igreja é fundada pelos crentes, pelos nossos irmãos lá em Roma, na capital do Império Romano. E talvez eles pudessem ter pego aquela carta e começado a ler a carta nessa apresentação inicial de Paulo e perguntar: Paulo, qual é o seu evangelho? E aí Paulo responderia talvez já no primeiro versículo, no segundo versículo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas. Pois é, Paulo agora escreve uma carta diferente das outras cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Você que talvez leia a Bíblia com frequência vai entender essa comparação. Quando nós lemos as cartas, por exemplo, aos Gálatas, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Coríntios, a Tito, a Timóteo, nós vemos sempre uma saudação amistosa de alguém que já conhecia aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo. E de fato era isso. Paulo viajou muito, fundou e plantou muitas igrejas, muitas comunidades. E quando ele escrevia para aquelas comunidades, ele conhecia pessoalmente as pessoas. Então a tratativa era mais informal, mais amistosa. Mas agora ele está escrevendo para uma carta que ele não conhece. Aliás, ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ele não fundou, uma igreja que provavelmente não foi fundada por nenhum dos apóstolos, nem aqueles que andaram com Jesus, nem aqueles fora de tempo, como Paulo ou Barnabé. Mas, de alguma maneira, a semente do evangelho chegou lá e o nome de Jesus chegou em Roma e lá se juntava um grande número de gentios, talvez algum pequeno número de judeus convertidos a Jesus Cristo como Messias e Salvador do seu povo. E Paulo agora, então, é motivado a escrever uma carta para Roma. Qual o motivo, então, de escrever essa carta? Visto que era uma igreja que não tinha sido fundada por um apóstolo, talvez pairasse na mente de Paulo: será que esse povo está vivendo um evangelho verdadeiro? E esta é a palavra-chave deste texto que nós vamos estudar hoje. Evangelho, que significa boas notícias, boas novas. Ou seja, Paulo entendia a importância
do Evangelho, na centralidade da Igreja de Cristo. E essa igreja distante, que talvez ele conhecesse uma ou outra pessoa, mas ele não tinha convicção se essas pessoas viviam de fato pela fé no verdadeiro Evangelho. Então Paulo escreve uma carta sem timidez, sem papas na língua, uma carta de difícil compreensão, mas a carta que vai balizar o entendimento de toda a cristandade sobre a salvação em Jesus Cristo. Uma das peças literárias mais importantes de toda a história da humanidade. Uma carta escrita por Paulo de uma maneira lógica e argumentativa, tentando provar de uma maneira consistente aquele evangelho que ele pregava. E essa é a resposta para a pergunta. Paulo, qual é o evangelho que você quer pregar para nós? Talvez os romanos dissessem. E Paulo vai responder, o evangelho verdadeiro, porque eu fui chamado para ser apóstolo. Veja, Paulo tinha um selo apostólico na sua batente, né? E ele diz, eu como apóstolo sou detentor da pregação do verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que foi prometido por Deus pelos profetas e pelos nossos antepassados. Mas não só isso. Talvez pudéssemos perguntar Paulo sobre quem é este evangelho, e ele responderia no versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O verdadeiro evangelho fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cerne, é o centro do evangelho, do verdadeiro evangelho, daquele evangelho que Paulo tanto gostaria de pregar para os romanos. Veja que a palavra evangelho aparece por 5 vezes nesse trecho de 17 versículos. Porque Paulo já começa a carta dizendo, eu vim e eu estou escrevendo para pregar o evangelho. Este é o objetivo da minha carta. E Paulo então vai sistematizar o evangelho durante toda a sua carta. Tanto a parte teórica, a parte teológica, quanto a parte prática de como viver o evangelho. E talvez nós pudéssemos perguntar, e talvez os romanos tivessem perguntado, Paulo, qual é o objetivo de pregar este evangelho para nós? E a partir do versículo 5, Paulo vai responder isso. Diz que ele foi chamado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados, para pertencerem a Jesus Cristo. E entrando no versículo 7, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. O objetivo deste evangelho, do verdadeiro evangelho, o evangelho centrado em Jesus Cristo, tem 3 objetivos: chamar as pessoas para que sejam obedientes à fé, chamar pessoas que pertençam a Jesus Cristo, e em terceiro, chamar pessoas para serem santas. Pessoas chamadas para ser obedientes pela fé, pessoas chamadas para pertencerem, serem propriedades de Jesus Cristo, e pessoas para serem santificadas, serem transformadas, serem cada vez mais parecidas com Deus. Este é o objetivo de Paulo ao pregar o evangelho aos romanos. E talvez pudéssemos fazer uma última pergunta. Paulo, para quem é este evangelho? São só para nós de Roma? E Paulo, no versículo 14, responderia, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho. Paulo não fazia distinção de pessoas. Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios, mas ele nunca abandonou o seu povo, os judeus. E ele vai tratar bastante desses 2 povos, os gentios e os judeus, porque todos são carentes de receber a boa notícia de Deus. E Paulo estava pronto e disposto a pregar esta verdade, de que Jesus pode salvar todas as pessoas. Os gregos, aqueles que estavam debaixo da helenização provocada por Alexandre o Grande, e os bárbaros, aqueles que estavam fora dos domínios do Império Romano, tanto sábios quanto ignorantes, não importa se você é estudado ou não, se você é pós-graduado, pós-doutor, ou se você nem alfabetizado é. O evangelho verdadeiro é para todo mundo. E por isso que Paulo diz, terminando este trecho,
Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, vírgula, de todo aquele que crê. Você crê no Evangelho? Você está disposto e preparado a pregar o Evangelho àqueles que estão necessitados? Qual é o Evangelho que você recebeu? Será que é o mesmo Evangelho que Paulo prega aqui em Romanos? Eu te vejo no próximo vídeo. Até já!